Eu comecei do zero, eu não sabia nada de investimento. Eu falei para vocês, não sabia nem de juros do carro que eu estava pagando. Então, hoje eu já posso ir lá, ó, eu já estou com o meu credit score desse jeito, eu quero os juros desse nível, entendeu? Nesse, 2, 3, e se não fizer, eu vou para outra. Então, hoje o conhecimento nos liberta. E eu gostei muito dos grupos de estudo, agora do Hot Seat, de pessoas que falam de forma acessível. Porque vocês comentarem em alguma das aulas um quote, né, qual que é o nome? É do Pete Lynch, que fala: toda matemática para investir em ações você aprende até a 5ª série. Se alguém tivesse me falado esse quote quando eu era jovem, a minha vida seria outra. Porque no Brasil a gente escutava totalmente ao contrário. Só milionário que investe em ação. Então, vocês vieram para me dar de presente a liberdade que eu precisava. E nunca é tarde para vocês procurarem conhecimento. Eu tenho 41 anos, já perdi tempo demais. Eu tenho família, tenho que dar atenção para o marido, para as filhas. Ninguém está vindo aqui limpar minha casa, eu limpo minha casa, eu faço minhas coisas. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, na verdade é que a gente não colocou prioridades na vida. Coloca a parte financeira da sua vida como prioridade. Ai, não tenho tempo. Você tem tempo para tudo aquilo que você quer. Coloque financeiro. Quando você vê Deus primeiro, eu não sei no que você acredita, acredite em alguma coisa. Eu acredito em Deus, porque Ele nunca me desamparou e eu vejo hoje quantas coisas boas Ele sempre fez na minha vida e colocando as pessoas certas. Depois disso, para mim, é a parte financeira, porque a parte financeira logo acima está conectado com o matrimônio, com os seus relacionamentos, entendeu? Com as suas amizades, com o seu relacionamento com as crianças, com seus filhos. E hoje, quando eu terminei o curso, vi todo o progresso que eu tive, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida ter. Meu único arrependimento é de não ter feito o curso antes, é de não ter conhecido a Verena antes. Então, você teve essa trajetória e você estava do zero antes de começar o curso. Quando você entrou no curso, quais foram as coisas que você começou a fazer? Quais foram os principais pontos ali de mudança na questão de... você montou sua reserva, seu plano de aposentadoria. Quais foram os primeiros passos? Bom, primeira coisa que eu fiz foi abrir fazer o budget aqui de casa. Primeira coisa. Sentamos aqui, vamos ver as contas que a gente precisa pagar, quanto está entrando por mês, o que a gente pode fazer para cortar os gastos. Foi a primeira coisa que a gente fez. E isso foi uma bênção, porque a gente começou a separar porcentagem de quanto a gente ia colocar em cada coisa. Por exemplo, mês passado, a gente colocou 50%. Vamos fazer de tudo para que 50% da nossa entrada seja para os nossos gastos. Mas a gente quer diminuir isso, porque a gente quer aumentar a entrada. Só que quando eu aumento a entrada, eu não posso aumentar também a saída, porque senão não adianta nada o esforço. Quando você faz o planejamento, te dá uma vontade de trabalhar mais, você não tem noção. Dá vontade de pegar um dia extra lá, né, na casa, né, onde eu trabalho, que é home care. Vou trabalhar um dia extra, 24 horas, porque eu sei que o dinheiro vai entrar e eu já vou pegar e vou investir esse dinheiro ou vou, né, colocar aonde eu quero. Então, eu gosto de trabalhar, porque você vê o dinheirinho entrando. E eu passei a mesma vontade de trabalhar para as minhas filhas. Minha filha maior, ela trabalha no McDonald's desde os 15 anos. Chega cansada? Chega, mas tá lá o paycheck, o cheque chegando, e ela vai compra a roupinha dela, compra as coisas dela, ela vai feliz pro trabalho, volta feliz, e é como eu faço, eu vou feliz, é um prazer trabalhar. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você pode se movimentar, você tem saúde. Gente, que privilégio. Então, quando a gente começou a fazer o budget, a gente começou a pensar o que vai fazer para a gente aumentar a nossa hora. Esse mês mesmo, acabei semana passada de fazer um curso para já aumentar a minha hora. Eu falei, gente, isso é investimento, não é dinheiro jogado fora. Muito. Você tem que fazer o planejamento para pensar no futuro. Eu falei, gente, a entrada daqui, bora. Mas para isso você tem que fazer o budget, porque o dinheiro não pode ir embora. Você não pode aumentar seus gastos. Eu vou aproveitar e trocar o carro. Que eu tenho que trocar o carro? O carro tá lá há 5 anos, tá super bem, entendeu? Eu não vou trocar nada, porque eu quero usar esse dinheiro para investir ou para outras coisas. Então, primeira coisa foi o budget.
Segunda coisa foi abrir a nossa Fidelity Account. Comecei lá. Depois, por quê? Eu tinha um dinheiro, tudo isso começou porque eu tinha um dinheiro para receber. A gente tinha uma venda de uma casa, que a gente morava no Texas, e a gente comprou na época super baixa. Então, a gente estava para vender quando a gente saiu, não vendemos. Deus faz tudo no tempo certo. Resultado, a gente não ia ganhar quase nada se a gente tivesse vendido quando a gente saiu. A gente vendeu agora, no começo do ano, pelo dobro do preço. Aí você fala, gente, Deus, obrigada. Só que Mas aí você já estava morando, você tinha uma casa extra em outro estado, e aí você não dependia dessa casa também para comprar outra, porque também tem ponto que eu fico pensando assim, também tem um ponto de quem quer vender sua casa, que hoje está valendo mais, mas aí você vai morar onde? Você vai ou alugar, que o aluguel está altíssimo, ou você vai comprar outra casa mais cara. Mas quem tem uma segunda casa... Excelente. Não. A gente saiu de lá, mudou para... A gente morava no Texas por 7 anos e mudamos para cá. Não conseguimos vender, a gente começou a alugar a casa, mas, enfim, não deu muito certo, o inquilino estragou a casa e tal, não sei o quê. Mas a gente reformou a casa e combinamos para vender. E vendeu no tempo certo, porque o dobro. O dinheiro ia chegar, e aí a gente pensou, eu preciso ter sabedoria para chegar o dinheiro. Não precisa ser uma casa, você pode vender qualquer coisa, pode pegar um lucro de um carro, pegar um lucro de alguma coisa, mas você precisa se preparar para a chegada de algum dinheiro. Você precisa ter sabedoria. Foi daí que eu mudei de trabalho, e aí eu comecei a pesquisar, e foi daí que o RNA começou a chegar no meu feed. Porque eu comecei a pesquisar sobre investimento, sobre como que eu posso aprender, ter educação financeira e tudo. E aí foi nessa hora. Chegou, foi uma benção. Então, eu já tinha um dinheirinho lá, eu tinha que saber o que fazer. Vou pagar minhas dívidas. Então, a gente começou, depois do budget, depois da conta da Fidelity, a gente começou a pagar as dívidas. Só que aí eu descobri com o time RNA que tem dívida boa. Então, vamos lá aumentar, pagar as dívidas para aumentar o nosso credit score. Meu credit score, gente, chega a dar orgulho. Eu nunca tive isso na minha vida, amiga. Eu chego agora, abro o meu, porque estava ali 700, 650, por aí, menos que isso. Hoje eu tenho um orgulho, tá? 767, 779. Caramba! Repita aí. Em um mês e meio, amiga. Repita aí. 767, 779. E ainda tem um outro do Fico que tá 781. Caramba! Menina, em um mês e meio, a gente começou, e é uma bola de neve, te dá um prazer quando você vê as coisas funcionando, você vê as coisas falando, gente, minha vida é antes do RNA e depois do RNA. Verena, você é o anjo da nossa vida. Vou colocar uma foto sua aqui em casa. Não, vocês que são os anjos, sabe por que eu vou falar um negócio? Eu sou o agente de informação, mas vocês são os agentes de transformação. Não só de transformação aqui, como de exemplo para as pessoas que estão assistindo. Hoje, a maioria de vocês chegam a lugares que eu não consigo chegar. Você falou uma coisa que eu achei importantíssima. No meu canal do YouTube, vai e vem, chega alguém sem conhecimento. Outro dia veio uma senhora dizendo que eu era... Esqueci até a palavra que ela usou, porque ela disse que imigrante indocumentado não pode, é proibido ter aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa completamente sem conhecimento. Qualquer pessoa que tem um IT number, que paga impostos nos Estados Unidos, independente do seu status, pode ter o seu plano de aposentadoria aqui na América. Então, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês assim, a única coisa que eu queria mais do que eu tive quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu queria mais, era conhecimento. Então, assim, o que eleva a nossa vida é conhecimento. Você sabe por quê? É por falta de conhecimento até que muitos imigrantes não têm nem visto. Hoje tem vários vistos aí diferentes, eu não vou falar de visto porque não é minha área, mas assim, até essa questão do visto. Se muitas pessoas saíssem do Brasil com informação, saíssem do Brasil sabendo como funciona o credit score, ela já poderia começar a construir o crédito dela de lá do Brasil. Então, assim, são coisas que você pode antecipar.